Se eu boto uma proposta na tua mão, na mão da Paty, na mão da Renata, eu não preciso receber o ok. Eu preciso receber não. Sim. Pronto, terminou. Sabe? E aí vou para outra. Mas o não vem, né? O ok não vem. E aí tu fica, né? Putz, será que onde que eu errei? Até mesmo Onde uma que explicação, né, de por que isso não foi adiante, porque É. muitas vezes acontece. Acho que assim, a gente fala muito isso para as equipes, tá? Dar um retorno negativo não é um problema. O não, Contextualiza. O não tu até já pela tem, como eu importância. digo. Exatamente, porque senão o que acontece? Obviamente que o veículo não sabe se isso chegou até o cliente e vai até o cliente direto. Né? E, de novo, nós somos geradores de negócio o tempo inteiro. Então, para a agência isso é ruim, para o profissional isso é ruim, para o cliente isso é ruim. Né? Então, a gente tem que sim tentar 10 para ganhar uma, e às vezes surge uma verba extra, às vezes surge uma oportunidade de negócio diferente. Então, é uma questão da gente aculturar as pessoas e fazer. Mas eu coloco assim que o tempo, às vezes, não... Hoje ele é muito mais dividido, porque além da gente ter que atender mais players ou falar com mais pessoas, a gente também tem que estudar, sabe? E assim, não é só para estudar, para tirar a certificação da plataforma. Mas é uma coisa, né, que na intensidade que a gente está se propondo a fazer para a gente entender do negócio, é uma coisa muito importante, sabe? E assim, nessa visão nexalista, nessa visão holística que a gente precisa ter, as coisas estão mudando muito rápido mesmo, sabe? Então, assim, no passado, eu digo, quando a gente, sei lá, 20 anos atrás, e aqui também não é nenhum desdém aos nossos profissionais que nos ensinaram tudo que a gente sabe hoje, mas eram 6 meios, a gente precisava entender, durante muito tempo foi uma regra. Então, a gente realmente aprendia uma cartilha que a gente adaptava e tinha uma necessidade de entender do negócio do cliente. Hoje em dia, muito mais. Né? E, de novo, assim, a agenda hoje é para veículo, é para empresa de tecnologia, é para ad server, é para data lake, Então, são várias coisas novas que são incorporadas numa rotina que ela precisa ter uma hierarquia. E o tempo que a gente tem para orientar as pessoas, né? Treinar as pessoas, capacitar as pessoas e produzir o que a gente produz, né? O documento, a apresentação, coisa que a gente faz. Então, assim, tudo isso tem que dividir tempo nessa... E aí eu devolvo a provocação, que muitas vezes os veículos não conseguiram também fazer essa mudança. Sim. E aí, de fato, estão esperando que aquele modelo antigo seja o certo, quando não dá. Não é porque a gente não queira, não cabe, né? E às vezes assim, mas me faz uma reunião, Sim, vamos tentar, mas se não der, vamos pelo menos agilizar. O que você precisa? Vamos trocar pelo WhatsApp. Eu sei que não é o ideal, mas vamos também facilitar para que as coisas andem um pouco mais rápido, né? Porque, de verdade, assim, lá no passado a gente tinha aquele dia fixo na agência que a gente recebia as pessoas iam fisicamente e esperavam para a gente poder atender. Hoje isso não existe, obviamente que nem antes da pandemia existia. Mas a gente precisa também se reformular. E também a gente pede que as pessoas busquem uma certa relevância com o que estão apresentando, né? E... Enfim, uma atualização também das propostas, dos modelos, né? A gente ainda, embora muitos veículos tenham corrido atrás de se atualizar, muitos não. Então, a gente recebe coisas que... não são nada pertinentes. Não estão nada pertinentes, estão totalmente desatualizadas, ou numa prateleira, ou é para ver uma tabela, entendeu? A gente não precisa fazer uma reunião para ver uma tabela, a gente precisa fazer uma reunião para pensar juntos um projeto negócio diferenciado. Então, eu acho que é esse tipo de coisa que também a gente sente falta do outro lado. E daí a gente que é mais resiliente, que ainda entende olho no olho, às vezes falta tempo, imagina para a geração que não... Eles nem perdem tempo. Nem, né, não vê valor nisso, a gente tem que construir para eles a imagem de que tem valor nisso, eles fazem uma reunião dessas e aí desmorona, né? A gente tem que voltar a construir isso. Porque eu vejo muito isso, assim, os veículos, o processo todo de estudar que a gente está falando aqui, em muitos casos a gente não vê do outro lado do balcão. Entender para quem eu estou tentando vender isso faz sentido, no que isso aqui muda o negócio dele. Né? Então, acho que em muitos veículos ainda saiu o pacotão, saiam a vender isso aqui, essa proposta, para todo mundo, né? Vamos angariar recurso através disso. Cara, isso não dá mais, assim. Eu queria, já falei isso para um veículo, não vou dizer quem, eu queria que um dia ele sentasse comigo numa sala de guerra e visse em tempo real o faturamento do cliente caindo. Em 5 minutos desaba. Então, assim,
eu não tenho 1 hora para correr atrás de levantar o resultado de novo desse cliente hoje. Isso sempre aconteceu, só que agora a gente sabe, de 5 em 5 minutos. Então, assim, a realidade de tempo, quando tu fala assim, o tempo é o mesmo, mas a tomada de decisão, em 10 minutos eu posso aniquilar um cliente. Eu contrato um influenciador que fala a coisa mais absurda e eu aniquilo o resultado de venda de um cliente em 1 semana. Acontece, né? Então, assim, hoje a gente não tem mais o tempo de esperar um projeto. A gente tem que ser muito assertivo no que a gente faz, sabe? Então, assim, a provocação que eu faço também é me apresenta algo que faça sentido. Estuda meu cliente tanto quanto eu estudo para a gente poder fazer junto essa venda maravilhosa que tu quer fazer. Que eu sei que tu também tem meta para bater. Acho que esse é o trabalho de empatia, assim, que uma vez eu tava num dia muito merda, assim, e eu tava muito de mau humor, e o cara foi lá e me apresentou uma coisa que não era boa. E, cara, pra quem me conhece, eu já tive... Vou dar esse feedback hoje. Eu já tive momentos piores, assim, de humor, né, assim... e eu fui muito rude com o cara. O cara falou assim, escuta só, eu tô no mesmo lado do balcão que tu, eu também quero ganhar o meu salário no final do mês. Cara, quando eu entendi isso, começou a rolar uma empatia muito maior. Mas assim, eu quero que os veículos também tenham empatia com o profissional de mídia, não só cobrem que o cara não me atende, que o cara não me retorna, o cara não compra o meu produto. Entende o processo, esse monte de coisa que a gente está fazendo por trás da jornada de trabalho, sabe? Acho que esse é um ponto. Mas eu acho que o problema não é empatia, não é simpatia, não é isso. O que o mercado clama é aquilo que eu falei. Diz não. Diz ok. Diz. Sabe? Então okay. tá faltando dizer. Comunicação. A comunicação. E nós vivemos disso. Tá? Perfeito. Nós vivemos disso. Eu concordo, então, eu acho que isso... Aí o que tu tem? Aí tu tem veículos que são trogloditas. Tem né? também. Né? Que vão lá e... Não aceitam não. Não aceitam não, que vão lá no cliente, ameaçam o cliente, diz pro cliente, se tu não tirar comigo, eu vou botar que tu fez isso, que tem cacaca na tua loja, que tem isso, que tem aquilo. E nós não podemos viver nesse momento. Não podemos mais viver nesse momento. Isso passou. Sim. Isso passou. Né? Não podemos mais viver de jabá, não podemos, sabe, daquele cara que escreve uma coluna e vai falar de ti. Então, eu acho que as coisas, para ficarem mais sérias, mais honestas, né, eu tenho um dado que me deixa assim altamente preocupado. Eu vou falar agora só do lado doméstico, só do nosso Rio Grande amado. Nós dependíamos 54% da verba de governo. Quando eu falo de governo, eu falo do Estado e prefeituras. 54% da nossa verba está na mão do 46% na mão da iniciativa privada, que era dividida em 10%. Não passava disso. Hoje, nós temos um governo com 27%, 28%, e a iniciativa privada com 12%, 15%. Então, gente, nós perdemos 60% no mercado.